paz do Senhor. Amém? Amém. E dizer para vocês que é com alegria e com temor que Deus colocou a palavra no meu coração alguns dias. E eu quero compartilhar com vocês que Deus é um Deus presente. Aleluia! Nós precisamos começar a viver isso. E uma forma bem simples é reconhecer. É entender que Ele é soberano. Mas antes de nós abrirmos a palavra, amados, e eu estive hoje na reunião da Amélia e estava conversando com o Paulo, que a nível de estatística, para você ter uma ideia, o lixo acumulado que tem naquela região levaria em torno de 23 anos para ser queimado. Vidas que perderam tudo, até mesmo a esperança de viver. E eu há 7 anos, agora em setembro, vou completar 7 anos, que eu vim para cá com um objetivo: vim buscar a riqueza deste povo. Mas chegando aqui, para a alegria minha, o Senhor me despertou. E Deus mostrou para mim bem claro que a riqueza, tudo bem, mas o maior tesouro está aqui, esse povo. Então, amados, que nessa noite nós possamos compreender que eles precisam de uma atalaia. Eles precisam de você, de mim, para que eles possam realmente acordar. Infelizmente, eles estavam dormindo. E Deus me levou, me trouxe a memória que Jesus fala que, assim como os filhos de Noé comiam, bebiam e davam-se em casamento. E até minutos antes dessa tragédia, era uma cidade normal, gente. Era um povo normal que comia, bebia, dormia, como nós. Até que veio o tsunami. Amém? Então, só para nota de registro, para que nós possamos realmente entender o quanto Deus nos ama. Porque fomos preservados, estamos sendo preservados, e eu tenho certeza, gostei muito, estou muito impactado, porque nós somos remanescentes. Aleluia! Nós vamos começar a escrever essa história. Aleluia! Em nome de Jesus. E esse Deus, querido, é um Deus tão generoso, que permitiu que eu me enganasse, para que pudesse estar aqui hoje, certo de que o meu chamado é para agora. Amém? Amados, vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Reis 19, do versículo 8 e 9. É uma passagem bem conhecida. E 1 Reis 19, capítulo 8 e 9. Todos acharam? Amém. Amém? Então, amados, eu fiz uma cópia no computador e o texto diz o seguinte. Deixa eu confirmar aqui se eu estou certo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite,
E eis que lhe veio a palavra do Senhor, e ele disse: que fazes aqui, Elias? Alguma pergunta? Que fazes aqui, Elias? Amados, se nós formos compreender o fundo da história, Elias, o tesbita, ele foi um homem que fez diferença nos seus dias. Ele veio de uma região deserta, região de Gileade, onde ela era muito conhecida pela unção que era extraída, uma unção caríssima, muito poderosa. Mas o chamado de Elias foi um chamado histórico, foi um chamado no momento em que havia muita rebelião em Israel. E Elias, ele se apresentou cheio da unção e o poder de Deus. E ele simplesmente confrontou Satanás. E o que me chama a atenção é que havia algo em Elias, é que ele não suportava o pecado. Ele tinha um zelo pela palavra do Senhor ao ponto que ele não se importava com os confrontos, com o que poderia repercutir, porque ele conhecia Deus. Ele vivia Deus. Ele comia Deus. E quando ele confrontou Jezabel, ele foi até ousado, que ele desafiou e começou a debochar, porque ele conhecia o Deus que ele servia. E amados, a palavra diz que através da palavra de Elias, as coisas aconteciam. Tanto que ele orou durante 3 anos e meio, não choveu. Depois ele orou novamente, Deus mandou a chuva. Ele desafiou os sacerdotes para que acendessem um fogo. Eles não conseguiam, e ele ainda agravou. Ele colocou a lenha, jogou a água e colocou um monte de obstáculos, e Deus veio, queimou, lambeu a água e fez tudo. Porque, amados, havia algo no coração de Elias. E isso, amados, eu creio que é algo que nós deveríamos ter no nosso coração nos dias de hoje. Porque ele confrontou toda a dinastia de Satanás, de demônios. E além de derrotá-lo, ele mandou matar depois os sacerdotes. Ou seja, ele não permitiu que Satanás continuasse desprezando o seu povo. Amados, Elias, ele foi um homem tão tremendo nos seus dias, que Deus o arrebatou, que Deus levou para ele. Então, queridos, nós começamos a compreender que um homem